Então, blocos econômicos nós temos aqui, e o que seria isso? Então, blocos econômicos são grupos de países que se unem, certo? Grupos de países que se unem para poder negociar mais fácil lá entre eles, diminuir as tarifas ou acabar com as tarifas alfandegárias. Eles aproximam também a população, então os blocos econômicos têm esses objetivos. Primeiro momento, diminuir as tarifas alfandegárias. E o segundo momento, fazer uma união maior desses países aí, tá certo? Aceitando migrações das populações, aceitando diplomas, tá certo? Então, eles acham que, se não cobrarem aquelas tarifas alfandegárias, tem jeito desses países aí, eles terem um comércio melhor, vender mais barato seus produtos, e esses países também têm o quê? Produtos que vêm importados dos seus vizinhos, que são mais baratos. Então, a sua população vai ter acesso a produtos de qualidade, produtos melhores, entendeu? Então, seria uma vantagem para todos os países dentro do bloco. É uma forma de proteger o comércio deles, tá certo? E desenvolver também os comércios. Tá? Aqui nós temos tipos de blocos econômicos, tá certo? Então, o primeiro bloco econômico aí que nós temos, aí você tem que olhar o slide aí da parte de baixo para cima para ver a evolução. A parte de baixo aí, área de livre comércio. Então, é um tipo de bloco econômico que apenas tem isenção de tarifas alfandegárias, ou seja, você tem um grupo de países que, entre eles não pagam tarifas alfandegárias, certo? Não pagam impostos de importação e exportação, ou então eles pagam poucos impostos, eles entram num acordo lá entre eles e pagam poucos impostos. O segundo tipo desse tipo de comércio, certo? Desse tipo de bloco econômico, é a chamada de união aduaneira. Então, é uma área de livre comércio, certo? Mas aí já tem algumas aproximações maiores, tá certo? É algo mais complexo do que a área de livre comércio. Então, a União Aduaneira, ela tem tarifas comuns para exportação para outros países, tá certo? Então, é aí que se encaixa o nosso Mercosul aqui, tá? Então, é o seguinte, se por acaso o Brasil vai exportar um produto para a França, aquele mesmo produto, se for exportado pela Argentina, Uruguai, Paraguai, eles vão exportar para a França com as mesmas tarifas, tá certo? Isso para não haver concorrência entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, não haver concorrência dentro do bloco econômico, tá certo? Então, se nós formos exportar para a Argentina, Uruguai, Paraguai, não paga impostos. Eles também não, exportando para nós. Agora, se nós, do bloco, formos exportar para outros países, aí todos do bloco econômico Mercosul, eles vão usar a mesma tarifa de exportação e de importação, certo? E isso também nos aproxima porque nós não vamos concorrer com a Argentina, Uruguai, Paraguai, tentando exportar produtos com tarifas menores, esse tipo de coisa, tá? Então, deixa claro isso, porque a união aduaneira é uma aproximação já maior que esses países têm, tá? Então, é o caso do nosso Mercosul aqui. Depois, nós temos aí o mercado comum, esse de cima aí. Quando a gente tem esse mercado comum, nós temos o quê? Nós temos aí uma livre circulação de pessoas também, tá certo? Então, livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais, tá certo? Moedas ali dentro, formação de órgãos integrados. Por exemplo, um mercado comum bastante forte aí, União Europeia, certo? Então, o que tem? A União Europeia já é uma aproximação maior ainda dos países que são dentro da União Europeia, então que fazem parte do mercado deles lá, certo? É uma união maior ainda. Então, no mercado comum, a gente tem livre circulação de pessoas. Aqui na América, aqui no nosso Mercosul, não pode, certo? Você não pode fazer migrações de outros países, de lá para cá, daqui para lá, assim, sem os documentos, sem passaporte, para poder deixar a pessoa trabalhar ou não, certo? Vai ver lá qual é a nacionalidade daquela pessoa. Se um grupo de nomes bolivianos, por exemplo, vierem para o Brasil e quiserem emprego aqui, eles têm que ter autorização para trabalhar. Então, o que acontece? Tem a questão também de diplomas. No caso do mercado comum, lá eles reconhecem entre os países a maioria dos diplomas. Então, a pessoa pode sair, por exemplo, no caso do mercado comum lá da União Europeia, sair da Espanha
e ir trabalhar em Portugal, né, e ninguém vai se importar com isso. Atravessa a fronteira lá, né, direto, você vai trabalhar lá e você é médico em Portugal também. Né? No caso aqui da nossa União Aduaneira, aqui, que é o nosso Mercosul, não é assim que funciona. Né? Então, essa ligação nossa não é tão grande assim. E depois, além do mercado comum, tem o que o pessoal chama ainda de um outro grupo, que é a união monetária, seria uma outra possibilidade. E nessa união monetária, a União Europeia se encaixa também. Por quê? Porque seria um bloco econômico que usa o mesmo dinheiro, né, o mesmo tipo de moeda. Então, a União Europeia também se encaixaria nessa união monetária. Eles usam o euro, a maioria dos países, tá certo? Então, seria uma união monetária. Então, nós teríamos aí, começando lá de baixo, área de livre comércio, apenas isenção de tarifas. Depois, união aduaneira. As pessoas agora, os países, né, já cobram a mesma tarifa quando vão exportar ou importar produtos para outros países fora do grupo. Depois, o mercado comum. Já tem livre circulação de pessoas. Não precisa daquele monte de vistos e carimbos aí para mudar de país. Não tem nada disso mais. É como se todos estivessem pertencendo a um único país. Né? Depois, nós temos, além do mercado comum, a união monetária, que seria também encaixada ali a União Europeia, que pode lá dentro, né, usar o mesmo dinheiro, tá certo? Agora é o seguinte, o primeiro bloco aqui é a União Europeia, né, e a União Europeia, na verdade, foi o primeiro mesmo, né, o primeiro bloco econômico que foi desenvolvido, né, com as características que nós temos hoje, da seguinte maneira. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, nós temos a Europa bastante destruída pela guerra, né? A Segunda Guerra Mundial fez com que sofresse, na maioria dos países lá, bombardeios e tudo. Quem ganhou sofreu, quem perdeu sofreu, a mesma coisa. Então, o negócio lá foi bastante difícil. Né? Então, os americanos ofereceram o Plano Marshall, né, emprestar dinheiro para os europeus, para eles refazerem a sua economia e tudo, o seu parque industrial. Só que tem um detalhe. Quando os Estados Unidos ofereceram esse dinheiro aí, os americanos diziam para o pessoal da Europa lá, né, para a Inglaterra, França, Alemanha, dizia para eles o seguinte, olha aqui, ó, vocês vão gastar o dinheiro que eu estou emprestando de tal maneira e vocês vão recuperar o seu parque industrial para produzir tal produto que vocês vão vender para nós, americanos. O povo da Europa, né, os governos lá, eles se sentiram quase como sendo colonizados pelos Estados Unidos. Então, eles pensavam o seguinte, nós seremos escravos dos americanos, tá certo? Então, isso não pode acontecer, nós temos que nos livrar dos Estados Unidos. A gente não pode produzir alguma coisa que só os americanos conseguem comprar. Então, para amenizar isso aí, para que seus produtos ficassem mais baratos e pudessem ser vendidos na Europa toda, esses países aí resolveram, então, não cobrar impostos que eles cobrariam normalmente para exportar um produto para os Estados Unidos. Para importar produto dos Estados Unidos, também tinha que pagar impostos. Então, digamos que a Inglaterra resolve exportar um produto para a França, e aí o pessoal diz o seguinte, ó, se por acaso o produto não pagar impostos, vai chegar na França mais barato, e o povo lá que está empobrecido pela guerra vai conseguir comprar. Então, aquela indústria da Inglaterra vai ter uma vantagem, ela aumenta o mercado de pessoas que consomem o produto dela, certo? Então, isso seria bom. O pessoal da França vai ter qual vantagem? Eu agora posso comprar um produto interessante da Inglaterra porque ele chega aqui mais barato. Então, como esses produtos fabricados na França, na Inglaterra, na Alemanha, agora aumenta o mercado consumidor dele, quer dizer, sem pagar impostos, ele chega a outros países mais baratos nesses produtos, então isso vai facilitar o comércio da Europa. Então, começa lá com um grupo lá, né, chama um grupo de países lá que eles vão chamar de SECA, eles começam, então, vendendo entre eles carvão mineral, sem pagar impostos. Por quê? Porque precisa desenvolver indústria, a indústria precisa de muito carvão, né? Então vamos vender carvão sem pagar impostos. Depois eles começam a vender outros produtos sem pagar impostos, até chegar a diminuir ou acabar com os impostos e vender produtos que vão diretamente à população, que não são mais produtos, que são insumos da indústria, entendeu? Agora, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, eles vendem produtos diretamente que podem ser consumidos pela população. Né? Vendem entre esses países e eles desenvolvem a sua indústria, o seu comércio e tal,
e vão pagando aquela dívida lá do Plano Marshall com os Estados Unidos, eles vão pagando até ficarem livres. E aí agora, já que esse comércio entre eles deu certo, eles vão aperfeiçoando isso até chegar na União Europeia que nós temos hoje. Aí, esses países aí, né, comprando e vendendo mais barato entre eles, eles viram um exemplo para os outros países. E aí, o que é que nós temos? Eles virando um exemplo, outros países vão tentar fazer a mesma coisa. Se a União Europeia está dando certo, quem sabe nós podemos fazer um comércio desse aqui na América do Sul, quem sabe na América toda, né? Quem sabe um outro mercado desse interessante, um outro bloco econômico pode ser construído na África. Então, os outros países começaram a ter essas ideias, mas o início mesmo é a nossa querida União Europeia. Então, a União Europeia aqui, órgãos embrionários, Benelux, né, que começaram, então, a comprar e a vender os produtos entre eles, lá, né, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Depois aqui, SECA, 1948, aqui, né, eles vão vender produtos entre eles lá, né, entre esses países aí que estavam ligados entre eles lá por esse comércio, então eles vão vender os produtos mais baratos. Né? Mercado Comum Europeu, né, 1957, Tratado de Roma. Europa dos 6, então Bélgica, Holanda, né, Bélgica, no caso aqui, Holanda, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália. Aqui estamos falando de 1957, por isso que vem essa questão aqui, né? Alemanha Ocidental aqui, que era a parte capitalista, né? A Alemanha nessa época que tinha sido dividida. 1973, a Europa dos 9, integração do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Quer dizer, em 73 você já vai ter mais outros países integrando aí, tá certo? Quando fala Reino Unido, né, estamos falando da Ilha da Rainha lá, né? Estamos falando da Inglaterra, estamos falando lá da Escócia, Irlanda. Aí depois, a União Europeia, 1980, a Europa dos 12, né? Aí já vai aumentando mais ainda os países. Tratado de Maastricht estabelece a livre circulação de pessoas, né? Então, livre circulação de pessoas, né, já é um passo a mais. Agora, as pessoas podem andar dentro da Europa lá, seja como turista ou se mudando de um lugar para o outro, né, ninguém vai mais importar. A Europa inteira agora aceita a circulação dessas pessoas lá dentro, tá certo? Serviços também, né? As pessoas lá vão prestar serviços, por exemplo, a pessoa vai trabalhar lá como professor em outro país, ele vai trabalhar como um dentista e tal, né? E também a circulação de capitais, implantação de moeda única, o euro, 1995, Europa dos 15, integração da Suécia, Finlândia e Áustria, Tratado de Amsterdã, União Europeia, né? Então aí vem o passaporte e a moeda únicos, né? Então a gente vai ter o passaporte de europeu, né? E também a gente vai ter essa moeda aí, né? Que até hoje ainda usa, que é o euro. Não sei se alguém já viu essa tipo de moeda aí. São moedas do tamanho mais ou menos dessas nossas, mas o papel moeda, né, o dinheiro mesmo, aquele dinheiro de papel, é grande pra caramba, certo? Essas carteiras que nós compramos no Brasil aí são de colocar o dinheiro, são baseadas no nosso dinheiro, né? Então o deles é um jornalzão, é uma folha feia pra caramba, né? Mas eu aceito, hein? Aceito. Alguém tem um euro aí sobrando? Bom, aí é o seguinte, 2004, a Europa dos 25, né? Aumenta mais ainda agora com Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslovênia, Malta, Chipre. Então, nós vemos o quê? 2004 aí já entrando aqueles países que antigamente eram União Soviética, né? E aí depois aqueles países que eram socialistas, eles se separaram todos ali naquelas 15 repúblicas lá em 1990, 91. E aí nós temos esses países agora com a sua economia já melhorada, mais equilibrada, né, conseguindo entrar aí na União Europeia. 2007, aí, 27, Bulgária, Romênia, né, então alguns candidatos aí, Croácia, Turquia e Macedônia. E hoje, né, com características já diferentes, a União Europeia perdeu, né, através do Brexit, a União Europeia perdeu lá o Reino Unido, né, a Inglaterra, mas os países lá não fazem mais parte da União Europeia, foi agora no comecinho desse ano 2020 agora, né? Então a União Europeia realmente perdeu, né, uma galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, a Inglaterra é um país poderoso, país rico, país industrial, que não faz parte mais da União Europeia. Principais características: promover a economia livre e concorrencial sem barreiras comerciais, tanto para as mercadorias, capitais, como para os cidadãos.
é a maior economia do mundo, né, se for colocado todos os países juntos ali, é um mercado comum e depois ela passa a ser união monetária, possui políticas comuns, né, de pesca, de agricultura, de comércio, de transportes, ou seja, tem regras para isso, tá certo? Eles têm regras para esse desenvolvimento. Depois, nós temos aqui um outro mercado comum aqui, que é o NAFTA, que é o quê? Aqui o Alasca, ó, aqui em cima aqui, Estados Unidos, né? Isso aqui é Estados Unidos, Alasca. Você tem o Canadá, que é outro país, né? Aqui você tem a parte continental principal dos Estados Unidos, né? Você tem aqui os Estados Unidos, 48 estados, mais o Alasca e mais o Havaí, 50 estados. Então, aqui Estados Unidos. E tem o México. Ou seja, toda a América do Norte faz parte do NAFTA, certo? Então, isso aí é importante. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Esse bloco econômico aí, ele foi feito, né, e principalmente desenvolvido essa ideia aí em resposta dos Estados Unidos praticamente ao fracasso da ALCA, que era uma tentativa de unir as Américas todas. Ou seja, todos os países da América, né, a ideia dos americanos, né, dos Estados Unidos no caso, todos os países da América formar uma única, né, um único mercado comum. Não deu certo, né, principalmente por causa do Brasil, né, a gente não aceitou. Os Estados Unidos no mercado comum da América toda iriam mandar e desmandar aqui, talvez a nossa economia piorasse, né? Na época, né, dessa proposta aí, nós tínhamos o governo Lula, né? Então estava aí com a inflação baixa, o Brasil estava desenvolvendo rapidamente, aquela época ali da crise de 2008, que afundou o mundo inteiro, né? A economia do Brasil deu um salto para frente, né? Deu uma desenvolvida muito rápida, a gente não sofreu, né, praticamente nada com a crise de 2008, enquanto os americanos dos Estados Unidos estavam morando dentro de carro, porque eles devolveram suas casas, não tinha como pagar, não tinha emprego, não tinha nada. Então, nessa época aí, é claro, né, desenvolver a ALCA, uma área de livre comércio das Américas todas, o Brasil não achou interessante. Então, desenvolve-se o NAFTA, que era o mercado comum entre esses três países aqui, e olha aí a questão. Estados Unidos e Canadá já negociavam entre eles, são irmãozinhos lá já há muito tempo, está tudo bem. Então, os americanos incluem no mercado como o México, que é um país em desenvolvimento, sabe por quê? Porque se o México se der bem nesse comércio, né, com os Estados Unidos e Canadá, esse livre comércio que é o NAFTA, o México praticamente vai convencer o Brasil que um país em desenvolvimento pode negociar com qualidade com os Estados Unidos e Canadá. Talvez o NAFTA tenha se desenvolvido mais para convencer o Brasil que é possível um país em desenvolvimento se dar bem negociando com Estados Unidos e Canadá, tá certo? Então, o NAFTA, no primeiro momento para o México, foi difícil a adaptação, né? Mas depois ele começou a progredir com qualidade, tá certo? E nós aqui da América do Sul, no caso do Brasil, nós não aceitamos a proposta dos Estados Unidos para desenvolver a ALCA até hoje, né? Então, o NAFTA está aí com esses três países, existe até hoje, eles fazem comércio entre eles sem pagar a maioria dos impostos. Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, membros Estados Unidos, Canadá e México, criado em 1992. Área de livre comércio. Aí, tá certo? Então, é uma área de livre comércio. Então, se liga aí. Não é mercado comum. O NAFTA não deixa que o povo do México faça migrações para os Estados Unidos. Não tem liberdade de circulação de pessoas. É uma área de livre comércio, o pessoal simplesmente vende e compra um do outro sem pagar impostos, tá certo? Então, deixa claro isso aí. É uma área de livre comércio. Principais características: eliminação das barreiras alfandegárias, livre circulação de mercadorias, né, e dólares entre os membros, e restrições ao trânsito livre de trabalhadores entre os países, restrições. Não pode ter livre circulação de pessoas. Então, uma área de livre comércio. Não se paga imposto para vender para eles, para os Estados Unidos, e não se paga imposto para comprar dos Estados Unidos. O Brasil, no caso, achou que isso não seria uma boa ideia e nós não aceitamos a ALCA. O papel dos países aí no NAFTA: Estados Unidos, né, ampliação do mercado de exploração de mão de obra barata, romper com a criação do bloco inteiramente latino-americano, ou seja, né, não criou um bloco totalmente latino-americano. Né? A ideia do Brasil, então, com o nosso Mercosul é o quê? Aumentar o Mercosul dentro da América do Sul, certo? Talvez alguns países da América Central e parar por aí.
Por quê? Porque no Mercosul, o Brasil é que fala grosso, o Brasil é o mais rico, disparado dos outros países. Né? Então, o Brasil tem uma opinião forte ali dentro. Se a gente incluir os Estados Unidos, aí complica. A economia deles forte demais, eles vão querer mandar no bloco. Né? Então, o Brasil, como sendo o imperadorzinho da América do Sul, ele vai desenvolver o Mercosul e não deixar entrar Estados Unidos nem Canadá. Então, Canadá, ampliação do mercado consumidor, o México, ampliação de mercados, políticas de restrição à imigração, mão de obra barata, explorada, maquiladoras. Maquiladoras, presta atenção nisso, são indústrias, certo? Maquiladoras são indústrias que os Estados Unidos colocam, né, dentro do México, tipo assim, pega a indústria americana e só atravessa a fronteira para o lado de lá e coloca aquela indústria naquelas cidades que são perto da fronteira com o México, certo? Perto da fronteira. E aí, qual o resultado disso? Os americanos, eles têm lá baixos impostos para a sua produção industrial? Sim. O México também tem baixos impostos. Agora, presta atenção, a mão de obra dos Estados Unidos, o valor que se paga por empregado é caríssimo. Então, se eu não pago impostos, né, levando e trazendo produtos do México, é melhor que eu coloque a minha indústria dentro do México. Por quê? Porque os mexicanos são uma mão de obra barata. Então, o que é que nós temos que encarece o custo dos produtos nos Estados Unidos? A mão de obra, porque os impostos são poucos. Se lá no México o imposto é pouco e a mão de obra é barata, eu vou atravessar só a fronteira, eu vou pegar a minha indústria e jogar do lado de lá. Por que disso? Produziu no México, eu encho o caminhão com os produtos, trago para os Estados Unidos e o resultado final desse produto é muito mais barato. Né? Eu posso até exportar dos Estados Unidos para outros países um produto que eu mesmo, americano, fiz no México. Então, são chamadas de indústrias maquiladoras, isso é importante. Indústrias maquiladoras. Elas ficam dentro do México, mas são indústrias americanas. Estão aproveitando a mão de obra barata do México e também, né, os baixos impostos. Então, aqui, eu falei para vocês sobre a ALCA, né? Então, aqui a ideia é o seguinte, a ALCA, o que é que nós temos? Nós temos a área de livre comércio das Américas. Então, os americanos dos Estados Unidos aqui, eles fizeram essa proposta para o Brasil, né? Porque se o Brasil aceitar, o resto da América provavelmente aceita. Então, os americanos aqui fizeram a proposta para o Brasil da seguinte maneira, vamos unir a América toda num bloco econômico, né? Então, aí a proposta dos americanos para os brasileiros seria assim, todos os produtos dos Estados Unidos entrariam no Brasil, essa é a primeira proposta. Todos os produtos dos americanos entrariam no Brasil sem pagar nenhum imposto. Beleza. Depois, a recíproca é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque o Brasil tem muitos produtos que chegariam nos Estados Unidos baratos demais. Os americanos diziam, aí você acaba com a indústria, seria barato demais. Então, os americanos fizeram a proposta. Todos os produtos dos Estados Unidos entram no Brasil sem pagar impostos. E os produtos que os brasileiros vendem para os Estados Unidos, a primeira proposta é que fossem enumerados 300 tipos de produtos que o Brasil manda para os Estados Unidos e esses teriam impostos ainda. Os outros não. Então, você aí como aluno não consegue imaginar 300 tipos de produtos diferentes que o Brasil exporta para os Estados Unidos e os outros, que aí fica pior ainda a imaginação, né? Os outros não pagariam impostos. Mas eles iriam enumerar 300 tipos de produtos que pagariam impostos. E aí é claro que o Brasil teria um prejuízo, o deles chegaria aqui sem pagar nenhum imposto, as nossas indústrias teriam dificuldade em vender os seus produtos aqui, competindo com os dos americanos. E os nossos produtos para ir para os Estados Unidos, 300 teriam que pagar impostos. Então o Brasil não aceitou. O Brasil não aceitou e depois os americanos fizeram outras propostas e o Brasil também não aceitou, tá certo? Então, o Brasil não aceitou essas propostas, tá certo? Aí é o seguinte, a ALCA é uma proposta de mercado comum, certo? É uma proposta que não foi adiante. Nós já fizemos algumas reuniões, mas é uma proposta que não foi adiante. Aqui está falando, englobará todos os países da América, exceto Cuba. Os americanos já puseram aí um parêntese, né? Nós não queremos que Cuba entre nesse mercado comum, porque lá diz que é socialista, alguma coisa nesse sentido. Então, sua implantação seria
interessante para os Estados Unidos, pois apresentavam superávit na América Latina, quer dizer, eles poderiam vender muito aqui para nós, aqui, certo? Para eles seria um benefício enorme. Porém, os países latino-americanos, liderados pelo Brasil, têm receios quanto à sua implantação. A gente tem medo aí, né, que isso não dê certo e a ALCA atrapalhe a nossa economia. Depois o Mercosul aqui, União de Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, né, e depois mais tarde, né, a Venezuela e outros países aí que são observadores, países que estão entrando aí no mercado nosso aí, tá certo? Então, no primeiro momento eles não têm todos os direitos, não têm direitos a voto, por exemplo, mas eles participam das reuniões, né, e começam então a fazer essa integração maior ainda, né? Nós temos aí o Chile, né, nós temos aí a própria Colômbia, Bolívia, né? Então esses países aí eles começam então, né, a observar o que está acontecendo, né, e depois começam também a desenvolver o comércio e mais tarde podem provavelmente o Mercosul vai tomar conta da América do Sul toda, né? Então fazendo um mercado único aí dessa população. Depois consiste numa união aduaneira, né? União aduaneira ali no primeiro momento, em 1991, Tratado de Assunção, criação do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, estabelecimento de uma tarifa externa comum, né? Então, ela é o quê? Uma união aduaneira, ela não é só uma área de livre comércio. Nós temos uma tarifa de exportação que todos obedecem, né? Exportação e importação é a mesma tarifa. Então, vantagens, condutas previsíveis e não prejudiciais entre os membros. Né? Origens aqui, né? Os primeiros aqui, as primeiras ideias aqui, né? Sobre um comércio assim, né? A ALAU, que é a Associação Latino-Americana Livre, depois a ALAD, né? A Venezuela também teve lá uma ideia, né? De fazer um comércio, um mercado comum aqui, certo? Só que não deu muito certo, o nosso Mercosul já está forte, já está crescendo, né? Então, essa ideia alternativa para o comércio da América aqui, que é a União que a Venezuela propôs, era na época do Hugo Chávez, ele já é falecido, não deu certo, a Venezuela está afundada em problemas, né? Então o Mercosul é que está forte. Né? O México como estado observador. Peru, Chile, Colômbia, Equador, Bolívia, estados associados. Né? Depois, nós temos aqui um outro mercado comum que é importante para nós, que é esse mercado aí chamado de APEC. Né? Então, essa APEC aqui são esses países aqui, ó, esses países ao redor do Oceano Pacífico, entendeu? Mais ou menos aqui ao redor do Círculo de Fogo do Pacífico. Né? Então, você tem aqui essa série de países aqui ao redor do Oceano Pacífico, eles tentam desenvolver esse mercado comum que é a APEC. Só que aí tem uma coisa, uma questão, são países que têm uma economia mas tão diferente, que eles não conseguem fazer disso aí um mercado comum forte entre eles, entendeu? Né? Você tem aqui participação, por exemplo, de México, Canadá e Estados Unidos, que já tem lá separado o NAFTA, mas eles participam também, e aí o que acontece? Eles participam dessa PEC aí, mas através desse contrato de cooperação do Atlântico aí, não se consegue fazer negócios. Né? Você tem aqui a economia dos Estados Unidos fortíssima, e você tem aqui, por exemplo, né, Papua Nova Guiné, aqui, né, alguns países pequenininhos aqui que nem aparece direito aqui, né, tem uma série de ilhas aqui, né, nessa região aqui, né, o que nós temos? Nós temos países pobres fazendo parte, então a economia muito diferente, né, não podem pagar preços tais em alguns produtos que vêm de países mais fortes, mais ricos aí, tá certo? Então é uma cooperação entre eles que não está funcionando. Tá? Então, uma característica máxima da PEC é o quê? Ser o maior bloco econômico do mundo, e uma característica secundária não funciona, porque os países são muito diferentes. Engloba economias da Ásia, da América e da Oceania. Sua formação se deu a crescente interdependência entre os países da região do Pacífico. Criado em 89, tornou um bloco econômico em 2003. 21 membros. Né? Então, o principal objetivo é reduzir as taxas, ele disse objetivo, eles não conseguiram fazer tudo isso. Né? Reduzir as taxas alfandegárias, né, da região, propiciando o desenvolvimento econômico, né, visada, né, ao longo de todo esse período, né, nós temos aí uma área de livre comércio 2020. Só que, igual eu falei, muitos produtos ainda pagam impostos, então não tem muito sentido não, certo? Olha aqui, depois vem esses outros blocos aqui,
Ásia, né, essas outras comunidades aqui que não são fortes e para nós nem são tão importantes assim, né, eu falo a nível do nosso ensino médio e também para cair isso aí no Enem, né, nós temos os principais blocos econômicos que eu passei aqui para vocês. Agora, preste atenção, né, eu vou terminar agora essa gravação nossa aqui, certo? E depois passo mais instruções ainda dentro da nossa reunião aqui, certo? Agora agradeço a presença e a atenção de todos. Vou desligar a gravação.